Nós vamos fazer uma prática, uma sequência, que tem indicação especial de um médico da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que é um professor de yoga também, já escreveu vários livros, vários artigos sobre o yoga na medicina, né? Então, nós vamos fazer uma prática que é voltada, uma atenção ainda maior aos ossos, né? Então, nós vamos ter variações para quem está tudo bem, para quem sente alguma coisa, se teve algum diagnóstico de osteopenia ou de osteoporose. Então, tem variações que a gente vai adaptar, né? O importante é fazer, é se dispor a fazer, a praticar, confiando nesse poder, né, de integração da prática e com vontade, sem nenhuma preocupação. E adaptando sempre, ouvindo sempre, né? E lembrando que diagnósticos não são sentenças, nada é fixo, tudo é dinâmico, então não precisa existir nenhuma identificação com algum diagnóstico, seja ele qual for, que você recebeu. É apenas um ponto de atenção, não uma limitação, tá? Então, nós vamos deixar agora que a nossa respiração nos integre e traga a nossa presença completa aqui, agora. Então, nós vamos simplesmente relaxando a respiração, relaxando os ombros. Lembre-se que você pode estar sentado na sua cadeira confortavelmente, ninguém é obrigado a sentar no chão. Então, simplesmente deixe os seus ombros se soltarem. Perceba que você não precisa segurar nada, solte-se. Só cuide para não soltar o peso da coluna, e sim sustentar o peso da coluna com a elevação da coroa da cabeça. E nós vamos suavemente agora, relaxando bem os olhos, procurar uma respiração em que nós vamos inspirar em 4 tempos. Então, inspire, 2 e 3 e 4, pausa, expirando, e 3 e 4, inspirando em 4 tempos, expirando em 4 tempos. Se isso for confortável, simplesmente use essa proporção, inspirando 4, expirando 4, para acabar de chegar para a sua prática. E quando completar a próxima expiração, relaxe qualquer contagem e nós vamos praticar a respiração alternada, sem retenção, e nós vamos deixar a mão esquerda descansar na coxa esquerda, usando Jnana Mudra. Aqui eu não estou fazendo espelho, tá? Então, é contrário ao seu lado. Jnana, segurando o indicador e o polegar, as pontas, relaxando a palma para cima e descansando. Na mão direita, eu vou deixar
o indicador do médio vindo em direção à palma e vou utilizar o polegar para fechar a narina direita e o anelar para fechar a narina esquerda. Aqui o cuidado é não tensionar os ombros, soltar. Então lembre-se, você pode estar na sua cadeira, tranquilo. Você pode estar sentando sobre a sua manta, tranquilo. E cuidar também para não tensionar demais, não empurrar a cabeça, tirar o corpo do centro. Então descanse, alongue a cervical, mantenha o queixo tranquilo, na direção, numa linha paralela ao chão. Você não vai deixar o queixo largar para frente. Relaxe os seus olhos, feche os olhos, solte todo o ar. Depois de soltar o ar, segure a narina direita, inspire pela esquerda. Nós podemos fazer a mesma contagem, 4, segurando e expirando pela direita, 4 tempos. Se preferir, pode inspirar 4, expirar 6. Inspire pela direita, expire pela esquerda, completando um ciclo de 2 respirações. Continue. Uma narina inspira, a outra expira. Quando a expiração acaba, a mesma narina inspira. E assim nós vamos alternando o lado que inspira e o lado que expira. Inspirando pela esquerda, você expira pela direita. Completando, você inspira pela direita. E expira pela esquerda. Continue assim, acalmando, relaxando, integrando tudo nesse momento, aqui e agora, trazendo harmonização para os hemisférios cerebrais, equilibrando, buscando equilíbrio no fluxo das energias. Existe uma movimentação dentro do seu corpo, em volta, em todas as direções. E vão se harmonizando com esse movimento de subida da inspiração, de descida da expiração. E quando você completar a sua próxima expiração,
pela narina esquerda, por onde você começou. Relaxe a mão. Deixe as duas mãos no Jnana Mudra, mesmo gesto, indicador e polegar, desenhando um círculo e respirando naturalmente, observando a sua respiração. Se existe algum impedimento para respirar, segurando a passagem de uma narina ou outra, você simplesmente respira normalmente, sem fechar, e imagina a inspiração entrando por uma narina e saindo pela outra. Simplesmente. Então, agora só apreciando a sua presença. Expirando, relaxe, solte as mãos, espreguice. Então, se você está sentado na cadeira, agora você vai deitar no chão ou na sua cama, aonde você quiser. E nós vamos soltar um pouquinho aqui as pernas, despertando. Abrace, comece abraçando a perna direita. Relaxando a respiração. Lembre-se de colocar uma palha dobrada, uma manta aqui embaixo da cabeça. Se a cabeça ficar muito virada para trás, então você coloca alguma coisa para ficar mais confortável a posição da sua coluna. Então, relaxou aqui e aproveite para soltar um pouco o seu tornozelo. Então, algumas vezes para um lado e para o outro, você vai liberando esse movimento circular, aparentemente circular, né? Então, 5 vezes para um lado, para o outro, e se preferir, se puder, estender a perna de baixo, que está solta, você pode estender, e daí trabalhar um pouquinho o alcance do pé, que vai e volta, movimentando a ponta e movimentando o calcanhar. Respirando livremente, daí deixa o calcanhar estendido lá enquanto segura. Expirando, relaxe. Nós vamos fazer uma breve torção. Então, segurando, você vai soltar aqui. Como ainda não aquecemos o suficiente, não precisa forçar, é só deixar que o peito continue aberto, relaxar a perna que está embaixo. Se preferir, deixa a perna de baixo flexionada e só relaxa aí por alguns instantes, esperando que se solte qualquer tensão na lateral do corpo, aguardando esse relaxamento na lateral, essa expansão. Vai inspirando, nós ajudamos aqui, aproximando a coxa, trazendo de volta. E vamos trocar. Então, centralizando, abraçando a coxa esquerda, solta um pouquinho o quadril, movimenta o pé numa direção, 5 vezes, em outra direção, na outra direção. Se preferir, essa perna vai estar estendida, então empurra e puxa a ponta e empurra. Puxa e empurra. Algumas vezes, ombros longe das orelhas
E, da mesma forma, uma breve torçãozinha. Expire, relaxe, inspire outra vez e expirando, soltando. Não precisa insistir até a perna tocar, é só deixar a intenção maior no peito, abrindo. Então, relaxe, relaxa a perna por baixo. Se preferir, flexione as duas. Só deixando, então, que a respiração trabalhe um pouco a extensão na lateral do tronco. Entregando, sem resistir, sem criar tensão. E para voltar, traz, abraça, traz de volta. Então, abraçando as duas, relaxando um pouquinho mais, soltando lá os quadris. E agora nós vamos deixar firme a perna direita, vamos estender lá na frente, à esquerda, um pouco longe do chão. E elevar, contraindo o abdômen, contraindo, mulabando o assoalho pélvico. Inspire, elevando, como se o nariz fosse encostar lá no teto. E expirando, volte. Apoie, segure a outra, estenda, tire do chão, mantenha o pé fletido, inspire, eleve o nariz, e expirando, voltando. Outra vez, trocando, agora com o pé bem, a ponta bem estendida, inspirando, expirando, nós fechamos. Se for possível, traz o queixo para frente e volta com a inspiração. Relaxa, expirando, trocando. Estende, eleva na inspiração, deixa a ponta, apontando lá para frente, a ponta do pé, e expirando, se possível, traz o queixo e volta na próxima expiração. Apoia, relaxa, solte um pouquinho para as laterais, relaxando totalmente agora os quadris, o abdômen. E vamos nos sentar e vamos ficar de pé. Então, fique da melhor forma que for possível, sem se machucar. E nós começamos com a postura da árvore, Vrikshasana. Então, agora sim, em espelho para você, nós vamos iniciar com a perna direita estendida e elevar a perna esquerda. Então, normalmente, se você não tem nenhuma limitação, você vai aqui manter o cóccix do chão, coroa da cabeça para o alto e trazer a perna esquerda, então apoiando o pé na coxa e o joelho aberto. Se você sente alguma insegurança e precisa do apoio da parede, então você pode estar aqui e segurar aqui. Então, quem já montou a sua postura pode ficar lá. Então, no caso da osteopenia, por exemplo, seria aqui e elevando assim os braços com os ombros longe das orelhas. Se pode elevar os braços, se não tem
nenhum desconforto, nenhuma dor nos seus ombros ou aqui. Se existe uma situação de osteoporose, você vai utilizar o apoio de uma cadeira com o pé aberto e deixar que o joelho se alinhe com o calcanhar. E vai permanecer aqui ou aqui. Então, sustente um pouco mais sua postura da cadeira, cuidando sempre aqui, se for muito alta a cadeira, você usa uma cadeira menor, um banco, que não cause desconforto essa elevação. Lembrando que o importante aqui é manter a mesma linha. Você não quer deixar o quadril mais alto que o outro. Então, sustentando e sentindo toda a expansão da árvore. Imagine-se uma árvore bem plantada, bem estável, porém que se permite movimentar com os ventos, com as chuvas, e sempre buscando a luz e se expandindo. Receba toda a expansão, a estabilidade, a equanimidade da postura. Como é equilíbrio, nós mantemos os olhos abertos e sempre firmes numa direção, num ponto que vai permitir o equilíbrio, mantendo os olhos firmes em algum ponto de referência. Se depois puder fechar os olhos, feche os olhos para sentir os efeitos da postura. Da mesma forma, agora, do outro lado, você vai sentir o enraizamento do cóccix, a expansão da coroa da cabeça, que é a copa da sua árvore, e, se quiser, se for possível, vai expandir os seus braços, sentindo a respiração e sentindo o desenvolvimento da postura. Permaneça aí, se puder. Quem preferir, vai encostar na parede. Se não for possível elevar os braços, vai deixá-los com as mãos em anjali e os ombros longe das orelhas. E, se preferir ainda, usar uma cadeira da altura que for mais adequada para o seu corpo. Então, havendo qualquer situação de limitações, você vai utilizar sempre o apoio da cadeira, até sentir sendo o seu melhor julgador de sensações do seu próprio corpo, do seu próprio estado. Então, desmanchando, relaxe os braços primeiro e depois relaxe a perna, as pernas. Próxima postura, no triângulo. Né? Então, aqui nós vamos começar do lado direito, abrindo bem. Lembre-se, você pode estar aqui encostando na parede. Então, se for mais adequado,
Você vai encostar daí o calcanhar esquerdo na parede, ou um pouquinho longe, dependendo do tamanho do bumbum, e a perna direita vai abrir toda, abrindo a ponta do pé lá para a lateral. E nós vamos aqui, inspirando, crescer, sentir a expansão de pernas, braços, coluna, cabeça, sentir essas 5 pontas, uma estrela de 5 pontas. Expirando, nós relaxamos o quadril direito para baixo. Inspirando, nós vamos alcançar lá longe, na lateral direita. Se você estiver encostando na parede, você vai encontrar o apoio de uma cadeira, pode ser uma cadeira normal ou um banco, algo menor, e deixar aberto o espaço dos braços. Então aqui você solta todo esse espaço de abertura do peito, sente a pressão dos calcanhares no chão. Se você não precisa do apoio da parede, você vai estar aqui e, se precisar, o apoio da sua mão mais alto atrás da perna. E ainda, se sentir que não é necessário esse apoio, você vai expandir aqui no seu triângulo, empurrando o cóccix para longe da coroa da cabeça. Se não for desconfortável, você espia o teto, como se fosse a sua mão alcançar aonde o olhar alcança. E voltamos cuidadosamente, inspirando e usando a força da lateral esquerda para trazer o corpo de volta. Lembrando que nossos ossos agradecem essa sequência. Então, para o outro lado, nós vamos abrir agora o pé esquerdo, alinhando o calcanhar com calcanhar. Se você é um rapaz, se você é uma moça, você alinha calcanhar com arco do pé direito. Então, você vai estar encostando na parede, sentindo bem o movimento lateral com o apoio firme da parede. Expirando, o quadril esquerdo desce. E agora queremos alinhar a curva da coluna. Inspirando, alcance lá longe. E expirando, você vai apoiar aqui, encostando na parede, ou não encostando na parede, só usar o apoio da cadeira, ou de um banco mais baixo, ou se sente que tem condições de não usar o apoio, você vai segurar lá no tornozelo, sem empurrar o peso do corpo contra o seu tornozelo, simplesmente abrindo e, se possível, com o queixo próximo do corpo, expirando com o rabinho do olho lá no teto. Respirando, sentindo o apoio dos pés. Sinta que o peito continua se abrindo. E você vai deixar agora que a inspiração traga de volta com a força da lateral direita. Então, se estiver com o apoio, use o apoio para ajudar
o retorno do corpo. Expirando, relaxando. Acione e traga de volta cuidadosamente, sentindo sempre que a coroa da cabeça se expande para o alto. Sinta a sua respiração apoiando cada movimento. Agora é para o Guerreiro 2, Virabhadrasana 2. Nós vamos utilizar a cadeira ou você vai, talvez use a cadeira, talvez não, né? Então, veja bem o que você necessita. Então, nós vamos começar o lado direito, eu vou utilizar esse aqui daqui a pouco. Então, o lado direito, novamente abrindo, alinhando. Então, lembrando, você vai encostar na parede, se é o caso, para não forçar absolutamente nada e ainda assim ganhar todos os benefícios. Ou você vai usar um livro ou um bloco onde você vai apoiar o seu pé. Então, vai apoiar o pé direito, seria que nós começamos com a lateral direita, o seu pé vai apontar para a parede e você coloca aí a linha ou o calcanhar ou o arco do pé, né? Então, as moças, arco do pé direito com o calcanhar ou o arco do pé esquerdo, né, com o calcanhar direito ou o calcanhar direito com o calcanhar direito e esse joelho flexionado. Melhor aqui, talvez fique mais evidente. Então, apoia o pé e aqui abre e essa mão apoia lá na parede e nós temos aqui o nosso Guerreiro 2. Se isso permaneça lá, se é tranquilo para você, se não é, você utiliza a cadeira. Se senta na cadeira, apoia o pé. Então, se por acaso tiver uma situação de osteoporose, alguma coisa de fragilidade, simplesmente aqui está o seu Guerreiro 2. Olhando lá longe e sentindo bem essa firmeza, esse apoio. Dependendo da sua altura, não é necessário esse livro embaixo do seu pé. Então, permaneça um pouquinho mais. A intenção são 30 segundos. Então, você pode trabalhar um pouco, se tiver vontade, ficar um pouquinho mais, uma vez por dia, na postura do Guerreiro 2. E vamos retornar aqui com a inspiração. Se você estiver sentado, apenas vai recolher as pernas. E se estiver com esse apoio aqui, lá na parede, vai simplesmente empurrar a mão e trazer essa perna e recolher e descansar. Acolha, então, a estabilidade, a equanimidade, o equilíbrio, a expansão do seu guerreiro e fazemos o outro lado.
sentando, a perna abre e nós alinhamos, deixa um apoio lá embaixo do pé, se for assim pequeno como é, estende o seu olhar, não deixa o ombro acompanhar, mantenha a coluna reta, mantenha os ombros longe das orelhas. Se houver algum incômodo no seu ombro, no seu braço, você pode recolher simplesmente aqui e tentar manter a intenção do seu olhar e da abertura do peito e do alinhamento do cóccix com a coroa da cabeça. Mantendo firme a sensação da perna direita agora, como o pé direito é a sua base. O calcanhar direito é a base. E quando nós retornamos desmanchando, nós sentimos a força da lateral direita e da inspiração, trazendo e relaxando. E voltamos devagar, com cuidado. E nós vamos repetir, então, essa movimentação do Guerreiro 2, que se transforma na postura da extensão do ângulo, Parsvakonasana. Então, nós vamos repetir, então faça a sua versão mais adequada. Se estiver aqui, você vai inspirar e expirando, inclinar, apoiar o antebraço e estender esse braço. Se quiser, apoiar os dedos na parede ou não, deixar a mão solta, porém bem estendida. Aqui. Se preferir, apoiar em algo a mão esquerda. Permaneça um pouco mais. Se estiver livre, você vai estender, apoiar a mão atrás em algo um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ou, se possível, no chão, permanecendo, ou ainda na cadeira, simplesmente apoiando e estendendo, se for possível, para o seu ombro e sentindo toda a expansão lateral. Para retornar, você vai inspirando, retornar e fazer para o outro lado. Então, do outro lado, ou você vai apoiar e estender aqui, ou com o seu pé lá elevado e usando o outro apoio atrás, aqui, ou ainda sem nada embaixo do seu pé e a mão, se for possível, apoiada no chão, ou se não for, o antebraço apoia aqui, para que desenhe um ângulo, uma linha reta do pé até a pontinha da mão e, se possível, os olhos espiam o teto. Ou solta um pouquinho o olhar na direção do seu cotovelo, para o
teto, na linha do cotovelo. E voltando, inspirando e voltando no apoio da lateral direita que ficou estendida. E voltando aqui, nós vamos agora na direção do chão. Então, você vai se deitar. E vamos usar a manta para apoiar a região lombar. Descanse, soltando os calcanhares para fora, relaxando o peito. Descanse, sinta a respiração. E aqui nós podemos manter o queixo, as mãos apoiadas, desde que os ombros não caiam para frente, deixando os ombros distantes das orelhas, as pernas separadas na largura do quadril. E, se preferir a manta dobrada mais uma vez, dobre mais e experimente só elevar a cabeça, tira o contato do chão, empurre o cóccix para longe e, se for possível, estenda os braços com as palmas viradas para o chão. Se for possível, estenda as pontas dos pés, sentindo a ossatura pubiana firme no chão. Sustente aqui por algumas respirações, sentindo que a coroa da cabeça quer se afastar do seu cóccix, o cóccix quer encontrar a parede que está lá atrás. E as pontas dos pés também. Se precisar de apoio, simplesmente flexione os cotovelos e deixe as mãos suavemente apoiadas, sem abrir os cotovelos, mantendo os braços juntos do corpo. E expirando, relaxe, recolha a linha cervical até a testa tocar no chão. E depois, então, solte a cabeça e relaxe, descanse. Deixe que todo o seu peso seja absorvido pelo chão. Descanse completamente, completamente. Quando sentir que liberou o peso, a tensão da postura, da variação do gafanhoto, você empurra o chão, separa seus joelhos. Se não tem desconforto no joelho, pode soltar essa flexão. Se tem, coloca uma almofada bem junto da dobra de cada joelho e outra para o bumbum encostar, se não pode encostar nos calcanhares. E outra almofada ainda para receber a sua cabeça. E relaxe. Solte os ombros, os braços ao longo do corpo. Descanse. E sinta que todo o peso da coluna se entrega
Sinta que o abdômen relaxa, sinta as panturrilhas, coxas relaxadas e sinta o peito escorregando lá para o chão. Procure, se for possível, fazer aquela expansão para a lateral, faça a expansão para a lateral, com os braços soltando o peso da cabeça, por algumas respirações, pelo menos 5, 7 respirações, com calma, você vai retornar ao centro, expandindo a linha da coluna. Se os braços não podem estender, se é desconfortável, você deixa para trás e daí só direciona o tronco para o outro lado e solta, descansa, se possível, para frente os braços e descansa lá pelo mesmo número de respirações que você fez para outra lateral, entregando o peso. E depois retorna ao centro e observa que houve um maior conforto na área dorsal. O centro da sua coluna se soltou um pouco mais, liberando um pouco mais a abertura do peito, relaxando ainda mais na direção do chão. Completando uma expiração, uma inspiração, você volta devagar e vai se sentar. Então, aqui, você vai se sentar e ainda vai utilizar o apoio da manta para a região das suas escápulas, as asinhas, até aqui a vértebra cervical saliente. Então, você coloca esse apoio que vem mais ou menos da cintura, na verdade, né? Até a cabeça. A cabeça propriamente está no chão. Lembrando que se a tendência é elevar, você vai colocar a toalhinha embaixo, ou pode colocar, deixar a posição da manta até alcançar a cabeça. Estou aqui alcançando tudo, até a sua cabeça. Deixe os pés paralelos na distância da largura dos quadris, mais ou menos alinhando, se for possível, joelho e calcanhar. Então, os joelhos estão logo acima dos seus calcanhares. Nós expiramos recolhendo o cóccix, os ombros se afastam das orelhas e a coroa da cabeça vai lá para trás, cuidando para não subir. Então, deixa longa a linha cervical. Recolhe o cóccix. Inspirando, você vai elevando e observando que na medida que sobe o cóccix, o queixo afunda naturalmente. Observe essa reação da movimentação da coluna. E subindo aqui, você permanece, se for possível. Se você não tem,
qualquer limitação, você experimenta entrelaçar os dedos das mãos e aproximar uma escápula da outra e ganhar um pouco mais de elevação. Se existe alguma limitação, você não faz isso, simplesmente fica aqui. Se permaneça lá no seu limite, e se você tem alguma limitação um pouco maior, você vai usar o seu livro, se não tiver um bloco, 2 livros. Então, subindo, você vai colocar um apoio aqui na região lombar, da altura que for mais adequada. Se essa altura é demais, você vai diminuir a altura, ajustando o que for mais adequado. Se você estiver aqui com a coluna apoiada, você vai manter assim os seus braços, não vai estender para não forçar. Mantenha e a intenção, seja em qual ponto que você estiver, a intenção é criar mais elevação no peito. Então, na medida que o queixo se mantém recolhido, a região peitoral, o osso externo, se projeta para o alto e um pouquinho para trás, na direção da cabeça. Então, sentindo a intenção de elevação e de movimento lá na parte alta, lá nas primeiras vértebras dorsais. Sentindo que existe força na parte interna das coxas e existe uma intenção de não afastar a parte interna das coxas uma da outra. E para desmanchar, aonde você estiver, só retira o bloco, ou se não estiver com o bloco, vai simplesmente abrir o espaço das costas e, recolhendo o cóccix, retornar uma vértebra depois da outra, sem movimentar a cabeça, simplesmente deixando retornar vértebra por vértebra, até deixar que a região lombar se acomode. Depois que acomoda, você relaxa o movimento do quadril, permitindo o retorno da curvinha natural da área lombar. Completando a sua ponte, você descansa e você vai pegar a sua faixa, o seu cinto, e vai estender a perna direita e deixando os ombros apoiados, as escápulas apoiadas, vai pendurar o peso dos seus braços, sem deixar resistir a ponta do pé, relaxa a ponta do pé e fica aí, sustentando aí. Se isso for
uma coisa impossível, permaneça aí, aqui a gente permanece. Se isso for algo impossível para o seu corpo, nesse momento, você vai se sentar, encostar, descansar e utilizar a sua faixa só para segurar a elevação do pé, colocando os braços apoiados, da mesma forma que as costas estão apoiadas. Lembre-se de sentar bem para trás na sua cadeira e só sustentar aqui, relaxando a ponta do pé e deixando o joelho se estender com a força da faixa, não com a força da sua perna. Os dois isquios bem apoiados. Expirando, recolha. Lá no chão, você vai expirar, recolher também. E fazemos a mesma coisa para o outro lado. Então, segurando, deixando que os ombros se acomodem longe das orelhas. Se preferir que a perna de baixo se estenda, se for possível, você estende a perna de baixo. Se estiver na cadeira, da mesma forma que fizemos o lado direito, agora você faz o outro lado igualzinho do outro lado. Relaxa o peso dos ombros. Se precisar, apoie a cabeça, para o queixo não levantar. Deixa o abdômen livre, sentindo o movimento respiratório. Descanse ainda mais o peso dos ombros e das escápulas. Permita a extensão do joelho. Se sentir que é possível alcançar um pouco mais alto, você alcança um pouquinho mais alto. E cuidadosamente desmanche na expiração. E agora, para a extensão lateral, se você estiver no chão, você vai segurar as duas pontas da faixa na mesma mão e abrir para a lateral e sustentar a extensão. Se preferir, estende e apoia a mão sobre a outra coxa. Se for possível, você vai segurar, fazer um ganchinho e segurar no dedão aqui. E se não é possível levar para a lateral, para quem necessitou do apoio da cadeira, simplesmente vai utilizar de novo o apoio da seguinte forma. Vai colocar assim, simplesmente para a lateral, mantendo o alinhamento do corpo, ainda se preferir, encostando na parede.
Se puder fazer uma elevação maior, vai cuidar para não elevar e prejudicar o alinhamento do quadril. Só vai elevar mais se o seu quadril permanecer um lado paralelo ao outro. Respire. Traga de volta, inspirando, lado lateral. E prepare, então, agora o outro lado. Estendendo, segurando as duas pontas, expirando, abrindo lá. É difícil. Abrindo e, se for possível, fazendo o ganchinho e abrindo aqui. E se estiver de pé, simplesmente apoiando o calcanhar numa elevação e ainda melhor apoiando as costas na parede para não forçar, concentrando o trabalho, o esforço nessa abertura que é uma abertura no seu quadril. Traz inspirando, relaxa, expirando. Agora, completando a prática, nós vamos soltar lateralmente, relaxando, devagar, expirando, soltando, inspirando, voltando. Duas vezes, alternando para cada lado, e depois aqui, trazendo as coxas próximas. O mesmo movimento, só que com as coxas próximas do abdômen, abrindo. Deixe as palmas para baixo, para ter um pouco mais de apoio na flexão, na torção, em movimento. Então, expirando, quadril para a direita, cabeça para a esquerda. Inspirando ao centro, utilize Mula Bandha, a tensão do assoalho pélvico para facilitar a movimentação da coluna. Expira para o outro lado, inspira ao centro, expira para o outro lado, inspira ao centro. Na terceira vez, nós vamos permanecer por 3 respirações. Para retornar, utilize a tensão de Mula Bandha, inspirando, voltando, expirando para o outro lado, permanecendo lá por 3 respirações, relaxando totalmente os pés, as pernas, quadris, o peito, os ombros. Se preferir, aqui, não em movimento, mas em sustentação, deixe as palmas para cima, para ficar mais confortável o ombro. Volte com a inspiração. Expirando
desmanchando, e agora nós vamos continuar utilizando, então, a manta no relaxamento final. Deixe apoiar aqui, desde a curvinha lombar até a cabeça, deixe apoiar. Se sentir, para sentir ainda mais conforto, deixe outra manta apoiando os seus joelhos e as pernas. Empurre os ombros longe das orelhas. Empurre a coroa da cabeça longe do cóccix. Empurre o cóccix na direção dos calcanhares. Separe as pernas, deixe abrir a parte interna das coxas, as virilhas, os pés. Deixe os ombros abertos, recolhendo as escápulas e soltando a parte interna dos braços, das palmas das mãos. Fique aí, agora, em Shavasana, no seu relaxamento final. Agora, entregue-se completamente para a sua respiração. Deixe a respiração conduzir o relaxamento completo do seu corpo, soltando o peso dos quadris, do centro do corpo, entregando o peso dos pés, das pernas, das coxas, relaxando inteiramente toda a coluna, toda a extensão das suas costas, relaxa. A sua intenção, o seu sankalpa, de estar em conexão, em sintonia com a compaixão, com a autocompaixão, deixando que só permaneça com você o que é verdadeiro, o que é permanente mesmo, que é a sua essência de amor, de aceitação. Deixando que a sua atenção se centre no coração, na essência, que a atenção do coração se volte inteiramente para a sagrada essência que compartilhamos. Nesse relaxamento das pernas, da coluna toda, das laterais do tronco, dos seus braços,
das suas mãos, do pescoço, da nuca, no relaxamento de toda a cabeça, do rosto, alisando a testa, as faces, amolecendo o queixo completamente. Os olhos estão moles, a língua está mole. Todo o seu corpo relaxa, a mente relaxa. E nesse estado de entrega, todo o fortalecimento que você trabalhou vai se estabilizando, vai sendo incorporado, toda a flexibilidade, toda a maleabilidade, toda a nutrição dos seus ossos, de todos os seus tecidos. Agora se movimenta, se distribui com abundância, com sabedoria em cada célula e em todos os corpos, desde o mais denso aos mais sutis. Você respira, calma, repouso, rejuvenescimento, restauração, renovação. Se abre e aceita receber os benefícios da sua prática e todas as dádivas